Vamos lá fazer essa questão de mecânica que envolve momento angular e a sua conservação. Momento angular é uma grandeza física que matematicamente é calculada como a inércia rotacional do corpo, ou seja, a dificuldade em girar esse corpo em relação a um eixo, vezes a velocidade angular de rotação desse corpo, tá? I vezes ômega. E em situações em que a soma dos torques externos atuando sobre o corpo é igual a zero, nós temos essa grandeza física conhecida como momento angular, que é conservada, tá? Então, conservar significa que ela permanece constante, permanece com o mesmo valor na ausência de torques externos, tá certo? Ou quando a soma dos torques externos é igual a zero. Então, vamos lá fazer essa questão. Uma bailarina está girando com os braços estendidos, realizando uma pirueta. Quando seus braços estão abertos, seu momento de inércia em relação ao eixo de rotação é I1 igual a 4 kg vezes metro ao quadrado. E ela gira com uma velocidade angular inicial, ômega1, de 2 radianos por segundo. A certa altura, ela recolhe os braços junto ao corpo, diminuindo seu momento de inércia para I2 igual a 1,5 kg vezes metro ao quadrado. Então, o que a gente pode ver, né? A princípio, a gente pode ver o que de fato acontece com a implicação em fazer uma redistribuição de massa, né, com relação ao meu eixo de rotação, como isso impacta o momento de inércia de um corpo, tá certo? Sempre que você faz uma redistribuição de massa em que eu tenho mais massa a uma distância menor do meu eixo de rotação, você pensa uma bailarina, né? O eixo de rotação da bailarina seria uma reta, né? Um eixo que vai sair lá dos pés da bailarina e vai reto, né? Em direção à cabeça da bailarina. Então ela vai girar em torno desse eixo, passando pelo corpo dela inteiro, né? Começando nos pés, imagina uma reta começando na parte de baixo, né? No chão, e passando pelo corpo dela inteiro, terminando na cabeça, né? Saindo na cabeça essa reta, né? Pensa como se fosse um eixo, né? Um eixo Y, por exemplo. Então, quando ela está com os braços abertos, né? Quando ela está com os braços estendidos, como fala aqui na questão, então eu estou pegando massa e estou colocando mais distante desse eixo que passa pela bailarina. Tá? Quando ela vai, ela recolhe os braços para junto do corpo, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa massa que está distante e estou trazendo para mais perto do eixo de rotação, né? Que está passando pelo tronco dela. Então, quando eu coloco essa massa mais próxima do eixo de rotação, o que é que acontece? A minha inércia rotacional, tá? O momento de inércia, né? Tem esses dois nomes. O meu momento de inércia diminui, tá? Ou seja, é mais difícil rotacionar quando eu estou com massa afastada do meu eixo de rotação em relação a quando eu tenho massa mais próxima do meu eixo de rotação. Fica mais fácil girar, tá certo? Então, o momento de inércia diminui. Considerando que não haja torques externos, ótimo, né? Porque quando não há torques externos é justamente a situação em que acontece conservação do momento angular. Se você pensar, né, as forças que poderiam gerar algum tipo de torque, você vai pensar logo a princípio na força da gravidade, né, na força peso. Sendo que como o eixo de rotação passa pelo tronco da bailarina, né, passa pelo corpo, pela extensão inteira do corpo, saindo dos pés, indo à cabeça, muito provavelmente esse eixo de rotação ou está passando em cima do centro de gravidade da bailarina ou o centro de gravidade está muito próximo desse eixo, o que faz com que o torque, né, da força-peso seja zero ou extremamente pequeno, né, o que leva à situação em que pode ser desconsiderado. Tá certo? Então, a situação que ele está colocando para a gente é uma situação em que não há torques externos, a bailarina simplesmente está realizando um giro, uma pirueta, e ela vai fazer um movimento com os braços de estendidos para contraídos próximo ao corpo. Primeira pergunta A. Qual será a velocidade angular ômega2 da bailarina após recolher os braços? Então, para calcular A, a gente vai utilizar a conservação do momento angular. Tá?
essa grandeza na primeira situação, né, que aqui está a inércia rotacional e aqui está a velocidade angular, vai ser igual à mesma grandeza na situação 2. Sendo que a inércia rotacional na situação 2 mudou, então a velocidade angular também vai mudar para que a gente continue com o momento angular sendo dado pelo mesmo valor, já que ele é constante e ele se conserva. Tá? Então ele tem que ser o mesmo valor nas duas situações. E a B pergunta: o que acontece com a energia cinética de rotação da bailarina após ela recolher os braços? Justifique fisicamente. Tá? Então, nessa situação em que não há torques externos, a gente sabe que o momento angular se conserva. Tá? Mas a energia cinética de rotação é conservada da situação 1 para a situação 2? Não, né? Ela não é conservada. Tá? E a gente vai ter que a gente vai calcular, tá certo, essa energia cinética, e a gente teria que justificar fisicamente o que é que está acontecendo para a energia cinética de rotação mudar, tá? Quando ela recolhe os braços. Então vamos lá, tá? Então, como não há torque externo, o momento angular se conserva. Então a gente vai primeiro resolver a A, tá? Momento angular na situação 1 tem que ser igual ao momento angular na situação 2. É isso que significa a conservação do momento angular. Momento angular é calculado como momento de inércia, também chamado de inércia rotacional, vezes velocidade angular na situação 1, que é igual à mesma grandeza na situação 2, né? I vezes ômega. A gente substitui os valores, a questão diz que a inércia rotacional na situação 1 é 4 kg vezes metro ao quadrado, vezes a velocidade angular 2 radianos por segundo, tá? É igual a momento de inércia na situação 2, 1,5 kg vezes metro ao quadrado, vezes o que eu quero calcular, que é a velocidade angular na situação 2. Tá? Aí 4 vezes 2 dá 8, aqui vai ficar 1,5 ômega 2, vou passar 1,5 dividindo, então o que acontece, né? Como eu diminuí a minha inércia rotacional, ou seja, está mais fácil girar, né, quando eu coloco a massa, né, a distribuição de massa mais próximo do eixo de rotação, então a minha velocidade angular vai aumentar. Quando eu dividir esses valores aqui, vai dar aproximadamente 5,33 radianos por segundo. Então, se a minha velocidade angular aumentou, o que vai acontecer? A minha energia cinética de rotação também vai aumentar. Tá certo? Vai aumentar. Ou seja, energia cinética de rotação não se conserva. Ao contrário do momento angular, que nessa situação em que não há torque externo, né, ele se conserva, a minha energia cinética de rotação não vai se conservar, ela vai aumentar nessa situação. Tá? Então vamos calcular esses valores. Então a energia cinética de rotação é dada pelo quê? Né? 1/2 do momento de inércia I do corpo vezes a velocidade angular ao quadrado. Tá? Isso aqui você consegue fazer uma analogia para o movimento de translação. Né? O movimento de translação, a energia cinética é 1/2 da massa, tá? Na rotação. A inércia rotacional é análoga à massa, tá? Lá na translação, e a velocidade angular é análogo à velocidade da translação, né? O V. Tá? Então, aqui vai ser 1/2 de I vezes ômega ao quadrado. Lá na translação você tem 1/2 de mv ao quadrado. Então, na primeira situação, o que é que acontece? Né? Primeira situação, vou utilizar essa fórmula aqui. Então, a energia cinética de rotação é 1/2 da inércia rotacional, que é 4, vezes a velocidade angular ao quadrado, que nas unidades do sistema internacional, né, é 2. Tá? Então, vai ficar 1/2 vezes 4 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, tá? Então, 1/2 vezes 4 seria 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 4 vai dar 8. Energia cinética de rotação na situação 1 é 8 joules. E quanto é que vai passar a ser na segunda situação? Na segunda situação, eu tenho que a minha inércia rotacional caiu de 4 para 1,5. Tá? E o que é que aconteceu com a velocidade angular? A velocidade angular aumentou de 2 radianos por segundo para 5,33 radianos por segundo. Então, quando eu fizer esses cálculos aqui, né, levar esse número ao quadrado, fizer essas multiplicações, eu vou obter que a minha energia cinética de rotação passou a ser 21,3 joules. E aí, o que é que a questão pede, né? A questão
pede para a gente justificar fisicamente o que é que aconteceu. Tá? A bailarina, ela não tem contato, né? Não está em contato com nada. Digamos que ela fez isso em uma situação em que, por exemplo, ela fez um salto, né? Ela fez um salto e aí no salto ela estava girando com as mãos e com os braços estendidos e depois ela pegou e fechou os braços, né? Colocou os braços para junto do corpo. O que é que aconteceu? De uma hora para outra, ela passou de uma energia cinética de rotação de 8 joules para uma energia cinética de rotação de 21,3 joules. Pensa que mesmo que ela estivesse fazendo, né, essa pirueta, essa rotação em contato, por exemplo, patins com o gelo, nessa situação, na verdade, eu teria algo que, mesmo que fosse pouco, estaria retirando energia do sistema, né? Porque eu tenho um atrito entre a lâmina e o gelo, né? Numa rotação em que o patins estivesse em contato com o gelo. Então, mesmo assim, mesmo que ela não estivesse saltando, isso não explicaria como é que essa energia aumentou quase 3 vezes, tá? E é isso que a gente tem que explicar. Como é que, num salto, onde a princípio ela com os braços estendidos, ela estava com a energia cinética de rotação de 8 joules e de repente, sem nenhum trabalho externo, de nenhuma força atuando sobre ela, ela fechou os braços e ela ganhou uma energia, né, que passou a ser de 21,3 joules. Como eu falei, quase 3 vezes. Né? Se fosse 24 joules, ela teria triplicado a energia cinética de rotação. Então, a minha pergunta, que eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários, é: qual é a fonte que fez com que a energia cinética de rotação aumentasse? Ela não tem um trabalho de uma pessoa, né? Alguém tocando nela, fazendo ela girar mais rápido. Ela não está em contato com nenhuma parede, né? Ou suporte de que ela possa exercer algum tipo de força para que ela gire mais rápido. Então eu gostaria que vocês tentassem explicar como é que nesse movimento aí dos braços ela conseguiu aumentar a sua energia cinética de rotação. Então esse é o desafio que eu deixo para vocês responderem. Se a energia cinética de rotação não se conserva, como a gente vê aqui que não se conserva, né? Ela aumentou, qual é a explicação para o seu aumento? Gostaria que vocês tentassem explicar como é que num salto, né? Numa pirueta, simplesmente esse movimento, né? Dos braços vai fazer com que energia, né? Que o sistema ganhe energia e passe a ter uma energia cinética de 21,3 joules, quando no início era apenas 8 joules. O que é que foi que aconteceu? É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esquece, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder notificações de vídeos novos e até a próxima.